Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro, quarta-feira, encontro de restauração. É sempre uma alegria poder compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Como eu disse, quarta-feira próxima passada, só há um senão em tudo que nós estamos realizando, é que falta música, né? A gente carece e necessita, mas estamos orando para que em breve a gente possa voltar aos cultos presenciais às quartas-feiras, porque nós temos a certeza de que esta pandemia que eu chamei de quarta-feira passada, esse vírus que é um lixo, não vai mais atrapalhar, perturbar, incomodar a nossa vida. Então, bem-vindos ao nosso encontro. Lembrando que domingo próximo a gente volta às 10 horas da manhã com um culto muito especial e você não deve perdê-lo por nada. Qualquer outra informação, se você precisa de oração, de ajuda, você pode declinar o seu pedido, fazer o seu pedido através da nossa mídia, através aí destas redes que estão disponibilizadas para você. Faça o seu pedido de oração. Nós vamos anotar, isso é passado para nós, a gente vai orar, nós temos um grupo de intercessores. Se você quer alguma orientação também, pode fazer menção através da mídia. Nós estamos gravando, mas tem pessoas que estão online lá, segurando, atendendo, ouvindo cada recado que chega, né? E faça a sua inscrição, não deixa de participar, convide outras pessoas para se inscreverem, né, na nossa mídia, para que a gente possa alcançar mais e mais corações. A igreja hoje, ela tem apenas este mecanismo, né, este instrumento de divulgação da mensagem, que é através da internet. Hoje a gente não vai mais às ruas evangelizar, distribuir panfletos, isso aí está quase que já esquecido pela comunidade evangélica. Hoje a televisão e, mais do que tudo, a internet. Então, que Deus abençoe você, bem-vindos ao nosso encontro e vamos ao nosso trabalho nesta noite, mais uma vez, mais uma conversa, mais um estudo a respeito da ousadia de um homem que reestruturou uma cidade e também colocou em ordem o coração do povo. Nós estamos falando sobre Neemias, estamos falando sobre a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. E hoje eu vou me reportar a uma porta que Neemias chama a Porta do Vale foi reparada. A Porta do Vale. Vamos estudar então a importância de restaurarmos esta porta que eu chamo de Porta da Humildade. Ouça isso, queridos. Nós vamos erguer em nome do Senhor, eu diria, uma das portas mais pesadas, mais complicadas e, ao mesmo tempo, uma porta muito frágil, muito delicada, que facilmente pode ser destruída. Uma porta que tem, de fato, uma facilidade muito grande de ser, vamos dizer assim, danificada. Se nós não abrirmos os olhos e não prestarmos atenção, ela pode ser estragada na nossa vida. Então vamos orar? Pai, abençoa este momento, a Tua palavra que será pregada, as pessoas que estão nos assistindo, responda na medida da carência e da necessidade de cada uma delas. Que esta orientação, que essa admoestação, que esta palavra traga ânimo, encorajamento para que nós possamos tomar decisões e atitudes que certamente vão trazer, ó Deus, benefícios à nossa vida. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, queridos, é uma porta muito singular. Qualquer esbarrão, qualquer, eu diria, pressão pode colocá-la no chão. E quando essa porta ela é destruída, você pode ter certeza, a vida perde a sua essência, a vida deixa de ser vivida até mesmo na presença de Deus. E eu penso que uma das práticas, já tenho uma experiência vasta no ministério, uma das práticas que mais exigem atenção e até mesmo uma disposição da alma, uma entrega incondicional a Deus, é a prática da humildade.
Já no início dos ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, você encontra isso lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus pontuou a necessidade, a importância de se cultivar essa virtude chamada de humildade, que é, como disse ele, a chave que abre as portas do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 13, ele diz assim: bem-aventurados os humildes. Os humildes, outras traduções diz os pobres, mas a tradução original diz os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ora, quem não quer tomar posse do reino de Deus? Quem não deseja viver nesse reino cujo rei é o Senhor? Quem não deseja ser orientado, governado, abençoado, protegido, amado por um Deus tão especial quanto o nosso Deus? Quem não deseja entrar nesse reino que tem de tudo e que nos oferece tudo para que nós tenhamos uma vida sadia e saudável? Bem-aventurados os humildes, disse o Senhor. Então, essa porta que Neemias reergueu, chamada Porta do Vale, ela fala sobre a porta exatamente dessa virtude, que precisa, lógico, ser consertada, restaurada na vida de muitos cristãos professos. Queridos, foi por essa porta que Neemias começou a sua investigação. Foi por essa porta que ele entrou e começou a perceber o estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém e, consequentemente, o seu povo. E neste tempo eu chamo de conturbação, de confronto, de crises sociais, nesse tempo de desencontros, até mesmo dentro da família. Sim, até mesmo dentro da família. Nós precisamos olhar com cuidado para ver como é que está esta porta, biblicamente chamada Porta do Vale. O apóstolo Pedro, ele viveu um momento assim, em que essa porta se estragou na sua vida. Essa porta foi queimada, vamos usar o texto lá de Neemias. Essa porta foi queimada, e ele sofreu muito com isso. Ele sofreu muito, ele perdeu muito quando deixou de ser, ou de reerguer, de usar essa porta chamada Porta do Vale. E mais tarde, ele com propriedade, ele afirmou lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 5 e 6, ele diz assim: sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. E ele enfatiza, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte em tempo devido. Observe o seguinte, observe a relação entre a expressão vale e humildade. Por que eu estou chamando a porta do vale de porta da humildade? Vale tem um significado assim de algo baixo, de depressão, ou de uma planície, entre os montes, é um vale. E se você observar, até mesmo na história bíblica, você vai verificar que as maiores batalhas da vida, elas acontecem exatamente aonde? Nos vales. O povo de Israel, por exemplo, eles ocuparam a terra prometida, que Deus preparou para eles, mas eles buscaram assentar as suas aldeias nas montanhas. Por quê? Porque a visão que eles tinham das terras baixas, dos vales, era uma visão estratégica. Eles podiam se preparar para enfrentar os adversários. Se você olhar com atenção, você vai verificar como é importante, porque nos vales é que os inimigos habitam. É lá nos vales que as pessoas enfrentam as maiores crises. Você se lembra do Salmo tão amado, tão querido, tão abençoado, Salmo de número 23? O que disse o salmista?
Ele diz assim: mesmo quando eu andar por onde? Por um vale de trevas e morte, eu não vou temer perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando eu passar, andar por um vale, ele chama de trevas, porque é normal, era normal e ainda o é. Então a porta do vale fala sobre, para nós, essa prática tão importante, tão necessária, tão vital a uma vida de qualidade. Por que isso? Porque nos embates, queridos, que nós enfrentamos, nós precisamos saber que a força que garante a vitória não está assentada nos nossos recursos. A força que nos faz alcançar uma vitória não está na nossa capacidade física, e muito menos material. No vale, ouça, você precisa depender, como Davi, da vara e do cajado de Deus, da orientação e da proteção do Senhor. É no vale que você precisa entender que os seus recursos ali não têm muito peso. Você precisa buscar recursos em Deus. Interessante que uma das maiores orações da Bíblia faz referência exatamente a esta prática. Você conhece 2 Crônicas 7,14, a maioria do povo de Deus recita de cor esse versículo, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz o escritor, se humilhar, se o meu povo se humilhar, diz Deus, dos céus eu ouvirei, e além de tudo, ele diz assim, eu perdoarei o seu pecado, e mais ainda ele diz, eu curarei a sua terra. Então veja a importância de nós mantermos esta porta em ordem. A porta da humildade não pode ser danificada. Deus promete nos ouvir, perdoar e curar a nossa vida se nós praticarmos esta humildade. Você está entendendo? Ouça, se há um trabalho difícil nessa jornada, você pode ter certeza, é o trabalho de ser humilde. O grande pregador e evangelista Moody, ele disse numa dos seus sermões, o humilde não sabe que é humilde. Porque quando você diz, eu sou humilde, ponto, você deixou de ser humilde. Então, com muita propriedade, Moody disse, o humilde não sabe que é humilde. Você não precisa de gritar, alardear, falar, nada. Não. A humildade é algo que se vê. Se a porta está de pé, todos vão perceber, né? Santo Agostinho, ele disse que em importância, a humildade, diz ele, é a primeira, a segunda, a terceira das virtudes. Então, dizendo que a humildade é a virtude mais importante. É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a enésima, é a humildade. O apóstolo Paulo também não deixou passar essa oportunidade de ministrar sobre esta virtude. Quando ele escreve, eu chamo o Salmo paulino, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Né? Ele está falando, então, subjetivamente, da prática da humildade. O amor é humilde, o amor não se orgulha. Aí fica aí uma pergunta. Como podemos fazer para que essa porta não seja destruída, queimada? Ora, se você me permita fazer uma ilustração bem simplória, se você deseja emagrecer, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Um regime. Deixar, obviamente, de comer a quantidade de alimento que você está comendo. Se você, por uma outra razão, deseja se aprofundar, por exemplo, na história de um país, né? Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, eu pretendo fazer um curso, né, uma extensão aí de estudos num outro país. A primeira pergunta que eu fiz, você está lendo, estudando a respeito desse país? Então, se você deseja
vamos dizer, viajar para um outro país para estudar, para trabalhar, você precisa estudar, você precisa aprofundar na história do país, você precisa ler livros, pesquisas a respeito do país. Então veja como é importante. E se você quiser, ouça, ter uma intimidade maior com o Senhor, você tem que se dedicar mais tempo em oração, em leitura, na palavra de Deus, na meditação. E agora, veja, se você deseja cultivar a humildade, o que você tem que fazer? Quando tentamos demonstrar, como eu disse, humildade, nós nos tornamos menos humildes. É por isso que alguns passos podem nos ajudar a restaurar esta porta. Em primeiro lugar, para que eu possa manifestar essa virtude, eu tenho que aprender a perder a razão. E eu falo de razão não no contexto filosófico e muito menos no contexto da lógica. Não, eu falo da razão no sentido de, eu diria, não viver defendendo a nossa posição como sendo a única posição correta, perfeita, santa, certa. Não, a minha palavra é final. Nós precisamos aprender a dar espaços para que as outras pessoas também possam compartilhar das suas verdades. O melhor exemplo de uma pessoa que não lutou para impor os seus direitos, nós sabemos, foi Jesus. Ele tinha razão em tudo o que fez, em tudo o que fazia, mas deixou que os outros tivessem razão em fazer o que fizeram. Jesus foi um exemplo para nós, e ainda é o exemplo, porque as maiores crises, amigos, os maiores conflitos, as maiores dificuldades que nós temos para resolver, são aquelas que dizem respeito aos nossos direitos. Quando eu não abro mão, quando eu não cedo espaço, quando eu bloqueio, quando eu me torno o Senhor dos senhores, pronto, acabou. Jesus, falou muito a respeito da necessidade de caminharmos, avançarmos, darmos a túnica, esvaziar, enfim, tudo aquilo que nós temos em prol do outro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, também faz esta afirmação: seja, diz ele, a atitude de vocês a mesma, veja, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Veja que coisa maravilhosa. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, veja o que Paulo diz, humilhou-se a si mesmo. Não foi humilhado, ele humilhou. A prática da humildade parte de nós. Ser humilde não é ser humilhado. Ser humilhado é muito ruim. É uma agressão à nossa integridade, enfim, à nossa vida, à nossa personalidade. Mas quando nós nos tornamos, nos colocamos como Jesus, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, na prática, se alguém lhe ofendeu, lhe entristeceu, se alguém disse algo a seu respeito, entenda o seguinte: não lute para se defender, não lute para provar que você é que tem razão. Por quê? Agindo assim, você estará restaurando essa porta do vale, você estará dando liberdade para que o Espírito Santo trabalhe em seu favor, lute em seu favor, defenda você. Então não somos nós que temos que nos defender. Hoje nós estamos vivendo num período assim de guerras pessoais, pessoas agredindo, pessoas falando, pessoas criticando, pessoas zombando, tudo é pretexto para condenação. Nós não precisamos disso, você tem que abrir mão disso. Se você quer praticar esta virtude mor, que é a humildade, não lute, baixe as suas armas, Lembre-se do que o apóstolo Tiago disse:
ele diz assim, olha, Deus se opõe, ele se torna um adversário dos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E a graça de Deus, queridos, é melhor do que a vida. Quem vive debaixo da graça de Deus, vive uma vida de qualidade. Ele concede graça aos humildes. Uma outra coisa você precisa aprender. Você precisa aprender a servir sem se preocupar com a sua posição. Servir sem se preocupar com aquilo que você é. Os 12 apóstolos, certa ocasião, reuniram-se com Jesus para celebrarem a Páscoa. E num encontro assim, normalmente, um servo, na época, deveria lavar os pés dos seus participantes. Um servo deveria fazer isso. Mas naquele grupo dos 12, ninguém se levantou, ninguém se dispôs, ninguém se manifestou. Todos ocuparam seus lugares, né? E ficaram à espera, certamente, da comida. O que fez Jesus? Ele já deveria estar assentado, porque o texto nos diz que ele se levantou, ele tirou a túnica, ele pegou uma toalha, ele pediu lá uma bacia com água e ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele terminou, ele disse assim, olha, eu estou entre vocês como quem serve. Então vocês devem fazer o mesmo. Essa prática deve acontecer em todos os setores da vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, sim, na nossa igreja. Nós precisamos ter este princípio, né, de deixar que o outro apareça, como João Batista, que foi um exemplo de humildade. Não, eu quero que ele cresça e que eu diminua. Ó, João, tem um outro aí batizando os seus discípulos. E João disse, tá bom, maravilha, eu quero que ele cresça e que eu diminua. Hoje a igreja parece que perdeu o sentido, né, de serviço. Não, nós estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Quando nós deixamos de pensar em nós mesmos e começamos a pensar nas necessidades dos outros, queridos, a nossa vida muda. Passa a ser vista por Deus como uma vida dominada pela humildade. Portanto, é neste vale que as maiores batalhas espirituais acontecem. É exatamente no vale. Por quê? Porque o orgulho continua sendo uma das armas mais poderosas do diabo, no sentido de enfraquecer a nossa espiritualidade. Não foi o orgulho que derrubou Lúcifer, não foi o orgulho que derrotou o rei chamado Senequeribe. Uma certa ocasião, né, ele se tornou tão poderoso, fez um reino maravilhoso, mas de repente o seu coração foi dominado pelo orgulho. E Deus se volta para ele dizendo assim, contra mim você se enfureceu, e o seu, disse Deus, atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Almeida traduz esse texto dizendo, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Ele se tornou orgulhoso demais, não foi humilde o suficiente para dar a Deus a honra, para dar a Deus o direito, né? Tudo que ele realizou, tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, não foi pela força do seu braço, nem dos seus exércitos, foi pela ação de Deus. Então Deus se indispôs, como Paulo disse, que Deus, Pedro, como Jesus, Deus não aprecia a arrogância, Deus ama aquele que é humilde. É a falta, queridos, é a falta de humildade que muda a qualidade de vida. Interessante que é falta de humildade não ser humilde. Interessante, né? É falta de humildade eu não ser humilde, eu não ser fiel a Deus, eu não perdoar, eu não amar, eu não caminhar na direção que Deus traçou para mim.
falta de humildade eu não lutar para manter a unidade do corpo, que é a igreja. Eu não chorar com os que choram, como disse Jesus. É eu não suportar as ofensas, é eu não esvaziar a mim mesmo, como Jesus se esvaziou a si mesmo. É eu não arrancar do coração, como eu disse quarta-feira, o lixo da mágoa, do ressentimento, né, da amargura, não jogar isso tudo fora. É não pensar nos que estão se perdendo, é falta de humildade. Por isso, queridos, Deus nos chama a restaurar a porta do vale. Não é fácil ser humilde, mas é possível. Então não recolha as suas mãos, não se afaste desse propósito. Este é o tempo de você restaurar a sua vida. Como Davi exclamou e cantou lá no Salmo 80, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que nós sejamos salvos. Uma porta muito difícil, como eu disse no início, muito sensível, muito fácil de ser queimada e destruída. A arrogância parece que tem mais força, mais poder do que essa disposição de dizer, Deus, ajuda-me a ser o que eu preciso ser. Não que eu vou declarar eu sou humilde. Quando eu digo isso, eu já não sou. Mas que as minhas ações, as minhas reações, as minhas palavras em relação ao outro possa demonstrar que essa porta na minha vida foi reerguida, foi restaurada. A porta da humildade há de ser restaurada na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. A gente volta a conversar mais nos próximos encontros, mas eu quero fazer uma oração agora por você. Talvez você se sinta assim, incomodado com essas palavras. Não é fácil a gente ser humilde. Nós sempre estamos querendo estar no topo, no primeiro lugar, né? Ser o mais visto, o mais honrado. Não, mas eu quero que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, Pai, abençoa. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas. Quem sabe essa luta, essa crise que muitos estão vivendo não tem sido, Pai, exatamente em razão desta porta que foi derrubada, que foi queimada, esta porta da humildade. Muitas vezes nós queremos aparecer, sermos os primeiros. Ajuda-nos a entender como funciona essa vida espiritual. Abençoa os teus filhos. Se há pessoas enfermas, cura, Pai. Porque o Senhor disse, se o meu povo se humilhar, eu vou curar, eu vou perdoar, eu vou ouvir. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos, nós nos entregamos aos teus cuidados e nós te pedimos, ajuda-nos a restaurar esta porta do vale, esta porta da humildade, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a estar conosco domingo, 10 horas da manhã, eu vou estar pregando com a graça de Deus, estaremos ministrando a palavra do Senhor, orando, e estamos aí numa expectativa, orando a Deus para que, quem sabe, mês de março, já um pouco mais com a cidade, o estado de São Paulo estabilizado, a gente retoma aí os cultos presenciais às quartas-feiras, que foi uma bênção enquanto estávamos aqui. Ficamos um ano parados, desde março, 16 de março, que nós paramos com as reuniões durante a semana. Ore a esse respeito e participe conosco destes encontros que estamos transmitindo através da internet. Uma boa noite para você, um bom resto de semana e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.